Aí, Marta, boa noite. Olá, gente. Boa noite, tudo bom? Aqui é Eliette Santos. Aqui o Juan. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar do 20º capítulo do livro. Boa noite, Isso. Cláudia. Tudo bom? Boa noite, Cláudia. Então, será que a Rose vem hoje? Então, gente, hoje vamos falar do 20º capítulo, né? Do Restaurando a Comunhão. É um capítulo muito interessante, o Juan gostou bastante. Vamos falar sobre ele hoje. E aí, Cláudia, tudo bom? Você viu onde eu estive hoje? Bem-vinda, Elisiane. Seja bem-vinda. Boa noite. Hoje eu fui num lugar que vende plantas, só para eu sentir a energia das plantas. Boa noite. Pois é, eu saí hoje, fui ver as plantas. Olha aí a Rose. Senti só falta ontem, viu, Oi, Rose? Rose. Você dormiu? Boa noite. Você estava cansado? Tá tudo bem com você? Pois é, aqui pertinho de casa, é um lugar de vender plantas. E acabou que a gente trouxe para casa um alecrim e um manjericão. Manjericão. Isso. Muito bonito. Palmas no Tocantins, é uma cidade muito bonita, cidade nova, projetada. Mas, gente, eu vou começar aqui hoje. Yara, bem-vinda, seja bem-vinda. Boa noite, Yara. Hoje é um capítulo poderoso. Seja bem-vindo, Márcio. Travou, amor? Tá travando, a pessoa tá falando aqui. Deixa eu ver aqui, o Juan não entrou hoje. Ah, sim. Tá travando ainda, gente? Já voltou? Tira da internet. Tá tudo tranquilo aí. Juan entrou para ficar de olho. É interessante deixar aqui perto, porque lá longe a gente não vê. Então vamos aqui, gente. Se travar alguma coisa, vocês me avisam, tá? Obrigada aí pelo feedback. Agora já está, né? Então, restaurando a comunhão. Hoje nós vamos falar de relacionamentos. E eu tava conversando com o Juan, a gente ainda tem mais 22 dias aí pela frente, mas eu percebo que de uma certa forma, em geral, há uma demanda muito maior por relacionamentos do que por descobrir o propósito de vida. Oi, Giza, tudo bom? Boa noite, Giza. Então boa noite. Então eu percebi, gente, que com o desafio anterior que eu fiz de relacionamentos... Sim, Márcio, moramos em Palmas, Tocantins. Eu percebi que no desafio anterior que eu fiz, que falava sobre relacionamento, sobre casamento, as pessoas tinham uma demanda maior do que por propósito de vida. É interessante que as pessoas não entendem, ainda não entenderam que é a partir de mim que tudo acontece. E que enquanto eu não parar para me cuidar, para eu me curar, os relacionamentos não darão certo. Mas paciência, né? Líria, bem-vinda, bem-vinda. Guto, bem-vindo. Então, gente, vamos começar? Restaurando a Comunhão, 20º dia, tá? Para quem tá chegando hoje na live, nós estamos falando de uma vida com propósito, nesse livro maravilhoso, né, de Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Hoje é o 20º dia, tá? Restaurando a Comunhão. Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. 2 Coríntios 5,18. Sempre vale a pena restaurar relacionamento. Quem não teve um desafio com um relacionamento, já seja conjugal, de amizade, de familiar, né? Uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez de descartá-los sempre que houver em desacordo, uma mágoa ou um conflito. Ou seja, descartar algo só por ter um enfrentamento. Mas como falamos ontem, para manter um relacionamento, uma comunhão, né? O que tem que prevalecer é o respeito, né? Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da restauração de relacionamento. 2 Coríntios 5,18. Por esse motivo, boa parte do Novo Testamento é dedicada a nos ensinar a ter um bom relacionamento com os outros. Paulo escreveu: se você receberam algo
por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se participar da comunhão, do Espírito significa algo para vocês, concordem um com os outros, amem uns aos outros, sejam amigos de verdade. E Paulo ensinou que a nossa habilidade de nos dar bem com as pessoas é uma marca de maturidade espiritual. Ou seja, sempre que você vê a pessoa como pessoa e essas falhas que temos como humano de discordar ou de enfrentar alguma desavença com alguém, nós temos que ter uma maturidade espiritual para levar isso e sobrepor por qualquer dessas coisas. Eu queria ter corações para mandar para vocês também. Obrigada pelos corações. Eu amo quando sobe os coraçõezinhos aí. Queria poder mandar para vocês também, que é muito legal, gente. Obrigada, viu? Então, olha só. Tá falando que... O que acontece hoje, né? Hoje, infelizmente, é normal, né? Muito normal. A pessoa se separa de um casamento, a pessoa se separa, se afasta de pessoas por motivos muito... às vezes pequenos, algo que poderia ter a humildade, né? Eu e o Juan estávamos aqui falando de ego antes de começar a live. E às vezes por ego, por qualquer coisa, a pessoa separa, né? Então aqui está falando exatamente disso, é disso que nós vamos tratar nesse capítulo, da importância de relacionamentos, da importância de se relacionar, tá? O Juan hoje está com um pouco tampado, está com falta de ar. Então, gente, é muito importante isso, tratarmos os nossos relacionamentos. Em vez de separar, em vez de se afastar, buscar trabalhar o nosso caráter, entender o que exatamente precisamos curar em nós para que nós possamos nos relacionar melhor com os outros, tá? O desejo de Cristo é que a sua família seja conhecida pelo amor entre seus membros. João 13:35. Por isso, romper a comunhão é um testemunho deplorável para os não cristãos. Tá? Esse foi o motivo de Paulo ficar tão envergonhado quando os membros da igreja de Corinto se dividiram em facções opostas, chegando até mesmo a brigar na justiça comum. Em sua carta ele lamenta: que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? 1 Coríntios 6:5. Vocês precisam aprender a entrar em acordo. Deve ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. 1 Coríntios 1:10. Se você deseja a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, aprenda a ser um pacificador. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados de filhos de Deus. Mateus 5:9. Veja que na maioria das vezes, tá, quando há uma divergência entre um casal, quando há uma divergência entre seres humanos, entre pessoas, normalmente eles divergem por cada um querer estar com a razão. Divergem por cada um querer estar certo. E o pior, ficam tentando provar que estão certos, ao invés de simplesmente compreender e entender que cada ser humano é único, né? Nós temos tratado tanto isso, que cada ser humano, que Deus o criou, eu, você, nós fomos criadas com temperamentos diferentes, com opiniões diferentes, com gostos diferentes. Nós somos naturalmente diferentes. E não podemos querer que o outro pense como eu. Eu não posso querer que todo mundo goste de azul porque eu gosto de azul. Eu não posso querer que todo mundo goste de pão porque eu gosto de pão. Eu tenho que respeitar o meu irmão, eu tenho que respeitar o meu marido, eu tenho que respeitar a minha filha. E várias vezes aqui a gente traz como uma brincadeira, mas é um assunto muito sério. Nós temos ritmos diferentes. E de onde vêm as divergências? É quando eu quero que o outro seja o que eu quero que ele seja e eu não respeito. Quando eu crio uma expectativa para que o outro atenda a minha demanda, as minhas tristezas, as minhas frustrações, o fato de eu ter aberto mão de mim mesmo, o fato de eu não me amar o suficiente para colocar limites no outro. É interessante, né? Querer que o outro adivinhe o que se passa na minha cabeça. E mulher tem muito isso com o marido. Poxa vida, será que ele não se dá conta
de que eu estou cansada? Será que ele não percebe que eu não estou me sentindo bem? Não, de repente ele não percebe. Fala, seja clara, seja específica. Também vimos em vários capítulos, seja específica, seja verdadeira, seja honesta, seja íntegra, inclusive com as tuas emoções, inclusive com os teus pensamentos, inclusive com os teus sentimentos. Diga, estou cansada, não vou, não posso, não quero. Sabe por quê? Todas as vezes que você se submete quando você não quer fazer algo, depois isso gera frustração. Menino, mas eu já peguei, já coloquei foto, foi cedo lá, peguei meu pão, comi o pão, fiz foto, fiz um monte de coisa. Tem um pedaço aqui ainda, maravilhoso, viu, Líria? Super recomendo. Então é isso, e o Juan comeu, viu? Ele disse que só um pedacinho, mas acabou. Muito bom, viu? Acabou comendo. Inclusive já encomendamos mais para a próxima semana, porque tem que ser encomendado, e o que nós encomendamos agora demora 3 dias para a fermentação dele. Viu? Eu quis algo, né? E ele me apoiou. E isso serve para qualquer outra coisa na vida. Né, Líria? Eu torcendo aqui para que ele não quisesse meu pão, minha amiga, mas não tem jeito, né? Ele comeu meu pão. Esse tema é muito importante e eu achei muito bom porque isso aqui temos esse enfrentamento no dia a dia. Você quer ver? Pode ir falando aí. Vou mostrar o pão. Pode falar. No dia a dia, passamos por essas situações. E aqui, no livro, ele relata que promover a paz não é evitar conflito. Entenda. Pronto. Momento pão. Então, promover a paz não é evitar conflitos. Fugir de um problema, fingindo que ele não existe, ou ter medo de falar nele, e na verdade, covardia, e é na verdade covardia, ou seja, foge, faz como que não tem o conflito, né? Ignora, né? Isso aí, na realidade, é covardia. E você fala assim, Jesus, o príncipe da paz, nunca teve medo de conflitos. Em determinada ocasião, ele provocou um conflito para o bem de todos. Exatamente. Ou seja, ele não não ignorou, né? Não fugiu do problema e nem fingiu que não existia o problema. Em determinada ocasião, ele provocou um conflito para o bem de todos. Algumas vezes, precisamos evitar conflitos, né? Evitar é algo inteligente, né? Se você sabe que você vai ter um conflito, você não vai provocar isso, né? Então, essa parte de evitar, né? Outras vezes precisamos criá-los e ainda outras vezes precisamos solucionar, né? Solucionar. Você fala assim que sempre e quando você possa solucionar algo, né, é a melhor forma e a melhor maneira de resolver. É por isso que precisamos orar pedindo a direção contínua ao Espírito Santo. Pacificar também não é acalmar. Pacificar não é acalmar. Sempre desistir, agir como um capacho e permitir que os outros sempre o atropelem, não era o que Jesus tinha em mente. Ele se recusou a voltar atrás em muitas questões, sustentando seus argumentos em face de uma oposição diabólica. Ou seja, também não podemos pacificar, né? Sim, pacificar não é acalmar, né? Você se mantém firme, né? É aquela característica que mencionamos ontem, ser autêntico, né?
quando você é autêntico e você coloca limite, né, você pode provocar conflito, porque a outra pessoa pode ser que não esteja muito satisfeita com o seu posicionamento. Mas você vai falar com amor, você vai falar sem ira, sem raiva, né? Porque muitas vezes nós nos ofendemos por pessoas que não têm a mínima noção de uma situação e pedem alguma coisa e nos ofendemos. E respondemos com uma violência e com um tom de voz que não é o adequado. Mas em essa situação, quando você coloca esse limite, falando com calma, sem ira e falando francamente, resolve parte do problema. E se não resolver e a pessoa for embora, tchau, vai com Deus, né? Porque olha só, quando você vai engolindo o sapo, engolindo, num casamento, num relacionamento, em qualquer lugar, né? As pessoas, muitas vezes você fica ali tentando se submeter, igual ele está falando aqui, né? Promover a paz não é para você ser um capacho, para o outro subir e limpar os pés em cima de você. Não é isso, né? Para que você se submeta, que você fique calado, que você seja ali aquela pessoa que aguenta absolutamente tudo, para não aceitar uma discussão. Então, você tem que ser honesto, tem que ser íntegra com os teus pensamentos, você tem que ter integridade, porque você vai engolindo. E sabe o que acontece? Naquele dia, tem um dia que você não aguenta mais. E às vezes por uma coisa que não tem nada a ver, você acaba explodindo de uma forma a desmoronar. E a pessoa olha assim e fala assim, nossa, é louca. Né? Boa noite, Maria. Não é... Porque olha só, Líria, a atitude do outro diz sobre ele e a minha atitude diz sobre mim. Se o outro grita, xinga, me desrespeita, ele está falando do caráter dele. Como eu respondo diz sobre o meu caráter, diz sobre quem eu sou e não sobre o outro. Então, se o outro está gritando, falando palavrões, está me desrespeitando, ele está falando apenas dele, não de mim. O que ele profere, o que sai da boca dele, tem nada a ver comigo, apenas sobre ele. Então, como eu respondo, aí sim diz sobre mim. Então, a melhor coisa que você faz é se afastar. Se você não tem razão nenhuma para ficar se submetendo a esse tipo de situação, então você se afasta até para conseguir manter, né? Porque eu sou humana, se alguém ficar em volta de mim, me gritando, me destratando, não sei por quanto tempo eu consigo me manter no meu equilíbrio emocional. Então, a melhor forma é você, de fato, se afastar. E aqui ele fala uma coisa muito interessante. Você foi formada para ser parte da família de Deus. E o segundo propósito da sua vida é aprender a amar e a se relacionar com as pessoas. Então, é muito importante se relacionar com as pessoas. E aí o Juan acabou de nos trazer que promover a paz não é ceder o tempo todo, não é eu permitir que o outro me maltrate, muito pelo contrário, é eu me posicionar, né? Olha, aqui não dá, aqui você está roubando a minha paz de espírito, você está roubando o meu equilíbrio, você está me desrespeitando e eu não vou admitir. Então, há muito pouco tempo que eu aprendi a me amar o suficiente para eu me posicionar. E quando você se ama o suficiente, quando você tem uma autoaceitação, quando você se posiciona, se o outro sai de perto de você, tá tudo bem. O que é melhor? Você estar em paz, ter amor por si mesma, ou passar o resto da sua vida se submetendo a outra pessoa? Que o outro controle a sua vida, que o outro te desrespeite, que você se torne um capacho, que você se anule. Isso não é amizade, isso não é relacionamento, isso não é comunidade. Faltou respeito, você fala com amor e a pessoa ainda assim continua te desrespeitando. Nós vimos nos capítulos anteriores que eu não tenho que me submeter. Eu vou perdoar, mas eu não vou me submeter àquela situação que me leve a pecar, né? Então, como restaurar um relacionamento? Como cristão, Deus nos chamou para que nos ajustássemos nesses relacionamentos uns com os outros. 2 Coríntios 5,18, tá? Fale com Deus antes de falar com as pessoas.
Converse com Deus a respeito do problema. Entregue nas mãos de Deus. Vai lá e coloca o seu coração diante de Deus, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Pede para Deus agir, pede para o Espírito Santo agir, sabe? Se você orar a respeito do conflito, em vez de se juntar a alguém para murmurar, descobrirá que, em geral, ou Deus muda o seu coração, ou muda o coração da outra pessoa. Sem sua ajuda, todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse mais a respeito deles, tá ok? Assim como Davi compôs os salmos, use a oração para desabafar verticalmente, você e Deus. Deus nunca vai ficar surpreso com seu aborrecimento, com sua raiva, com sua mágoa, sua insegurança ou qualquer outra emoção. Portanto, diga-lhe exatamente como se sente. A maioria dos conflitos tem raiz em necessidades não satisfeitas. É o que eu falei lá no início da live. Algumas dessas necessidades podem ser alcançadas por Deus. Então, muitas vezes você quer que o outro atenda às suas necessidades, tá? Exatamente. E veja que, Cláudia, muito boa essa sua observação, e veja que somos nós que permitimos que o outro nos desrespeite. Sou eu que admito e que aceito que o outro me desrespeite, que o outro me distrate. Então, quem tem que colocar limites sou eu. Quem tem que me amar sou eu. Quem tem que me respeitar sou eu. Quem tem que saber o meu valor sou eu. Não é o outro. A partir do momento que eu me respeito e eu me valorizo, o outro vai aprender a como me tratar, a como se relacionar comigo. Entendem isso? Então, assim... E aí você vai deixar desse sentimento de aprovação do outro, de que o outro tem que... Obrigada, que eu tava querendo ver as horas. Porque eu falo muito, gente, eu tô ali de olho na hora, que senão passa o tempo. Então é muito importante. O outro só vai me tratar da forma que eu aceitar, que eu permitir, tá bom? Então, quando você espera que uma pessoa, uma mulher, seu chefe, seu membro da sua família satisfaça as suas necessidades... Aí tem alguns que só Deus pode atender, você está se candidatando à amargura e à decepção. Ninguém pode suprir todas as suas necessidades, exceto Deus. E aí gera aquela expectativa, que é um sofrimento que o ser humano sofre tanto. Então, agora o Juan vai falar sobre a iniciativa. Um segundo passo para restaurar os relacionamentos seria tomar sempre a iniciativa. Muitas vezes temos desavença, já seja com o cônjuge, com os filhos, ou você se ofende ou você ofende. Ou eu ofendo alguém ou eu sou ofendido. Mesmo, não interessa. Qualquer um dos dois que esteja doído, se você tomar a iniciativa e não perdurar, não permanecer tanto tempo com essa mágoa, com esse ressentimento, e essa mágoa e esse ressentimento cria algo bioquímico dentro de nós, de nosso corpo, que afeta muito, acaba com o organismo, gente. Então, não deixe passar muito tempo para tomar iniciativa. Mas como que você toma a iniciativa e como que você fala aqui no livro que você toma a iniciativa? Você fala assim: não importa se você ofendeu ou foi ofendido, Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte. Vai primeiro a ela restaurar a comunhão perdida e tão importante que Jesus ordenou até mesmo que tivesse procedência sobre o culto da adoração. Ele disse: se você entrar no lugar da adoração e na hora de entregar a oferta, você repentinamente se lembrar de um rancor que um amigo tem contra você, abandone sua oferta. Deixe-la imediatamente. Procure esse amigo e acerte as contas com ele. Então, só depois de fazer isso, volte e acerte as coisas com Deus. Mateus 5, 23, 24. Então, tudo isso, que você fala com isso? Muitas vezes, energia, internet.
muitas vezes, quando vemos, né, que nós ofendemos alguém e esse alguém toma a iniciativa, é uma grandeza enorme para o ofendido, né? O ofendido muitas vezes que se torna humilde ante uma situação para restaurar esse relacionamento e fala assim, olha, realmente eu devo de ter feito uma coisa muito grande para você ter me ofendido assim, né? Mas isso tem que ter uma grandeza muito enorme com Deus, né? E pedir para Ele que direcione essas palavras, porque são desafiadoras muitas vezes, né? Então, gente, quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada. Pelo contrário, as mágoas tornam-se mais profundas. Márcio, eu não foco em nomenclatura, tá? Eu foco apenas no meu relacionamento com Deus. Desde o início, e eu trato muito aqui que o nome das igrejas são os humanos que dão, tá? O foco da live não é necessariamente o nome de onde frequentamos, e sim o foco com Deus. E até para não trazer aqui, eu não vou porque determinada religião ou determinada igreja. Nosso foco aqui nas nossas lives é falar de Deus e trazer que a unidade de Deus, e Deus é um só. Para mim a Bíblia é uma só. Então nosso foco aqui não é dizer nomes, tá? Mas sim falar de Deus. Então, mais importante, não importa qual seja a sua religião ou qual seja a nossa religião, nosso foco aqui é que nós falemos de Deus. E cada um com a sua interpretação, cada um com a sua religião, nós temos total respeito, viu? Tem uma tendência a buscar relacionamentos com pessoas e atitudes parecidas com as pessoas que convivem na infância e adolescência. Isso pode ser um comportamento tóxico que tenho. Sim, Lília, tá? Isso aí eu vou fazer umas lives como coach, né? Atendendo como master coach, tá certo? E aí eu vou poder falar com você. Sim, está totalmente relacionado à sua infância, minha querida. Mas aquelas cartas que você já fez, isso vai começar a te curar. E com isso vai começar a curar isso e você começar a mudar os teus padrões. Mas total, tá? As pessoas... Por exemplo, é normal a mulher se casar com um homem que tem atitudes parecidas com seu pai ou com a sua mãe, ou quando lá na infância ela repeliu muito aquele padrão, ela pode se casar com uma pessoa totalmente oposta, até por decisões mesmo. Ou parecida. Primeiro, foi o que eu falei, parecida, ou que ela vai repetir ou rebelar o padrão, uma coisa ou outra. Por exemplo, uma criança que cresceu em um lar onde os pais eram muito seguros financeiramente, onde ela tinha muita escassez, ela pode crescer da mesma forma ou ela pode fazer o inverso. Como o inverso? Ela pode gastar muito mais do que ela ganha, tá? Se tornando uma pessoa perdulária e compulsiva financeiramente. Mas aí isso eu teria que vou montar depois as lives, como eu falei com vocês recentemente, para chamar alguém a atender em cada live, tá bom? Então vamos falar aqui, olha... Tomar sempre a iniciativa, né? Isso, aí que nós estávamos falando, eu parei para responder aqui o rapaz que me perguntou da nossa igreja. E a igreja sou eu também trago isso na live, sempre. Eu sou a igreja do Senhor. E aí, gente, voltando aqui, quando se trata de conflitos, o tempo não cura. Então nós devemos aprender a perdoar, e quanto mais rápido. Se você estiver dentro da sua casa, seu marido, por favor, não seja imatura e infantil de ficar uma semana, 2 dias, 3 dias. Isso é coisa de menino birrento, né? Vai lá, você acha que seu esposo fez uma atitude inaceitável? Ok, mas chama para conversar e resolva isso. Oi, Vanessa, bem-vinda. Eliette, me achará. Sandra, bem-vindas. Boa noite. Então a Bíblia diz que o pecado, incluindo os conflitos não resolvidos, bloqueiam a comunhão com Deus e impede que as orações sejam respondidas. Provérbios 28, versículo 9 e 1 Pedro 3, 7. Você imagina que você vai lá doar uma oferta e Deus está te pedindo que antes de dar a sua oferta você deve resolver os teus relacionamentos. No caso de quem toma ceia aí dentro da sua religião, se na sua religião você toma ceia, Deus também diz que você não deve tomar a ceia se você tiver com algum conflito. Então veja a importância disso, tá? Então olha só, os amigos de Jó lembraram que ficar desgostoso e amargurado é loucura e falta de juízo que leva à morte. Disseram-lhe também:
Com a sua raiva, você só está se ferindo. Jó 5:2, tá? Então, não se reúna se você estiver cansado. O que ele está falando aqui? No caso de você ir encontrar com alguém para conversar, não faça se você estiver cansado, se você estiver com pressa e se você tiver que ser interrompido. O melhor momento é quando ambos estiverem tranquilos. Você está cansado? Eu já falei isso para vocês. Não sei se foi aqui ou se foi lá para minha comunidade. Quando eu tô cansada, eu tô muito cansada, eu tenho uma tendência a ficar estressada se eu não dormir bem. Então, o estupim fica mais curto do que o normal, né? Isso, Márcia, é importante isso mesmo. 17 anos de casamento são muitos anos. Realmente, Mas serviu de experiência, isso que importa, né? Mas é uma construção. Sempre na vida, Márcio, todo dia aprendemos algo que nos coloca um passo à frente para atingir os desígnios de Deus. Ou seja, todo aprendizado na vida, e se você aprendeu com isso e colocou em prática, tá de parabéns aí. Tá? O que acontecia comigo, Márcio, antes desse relacionamento com o Juan, os meus relacionamentos anteriores eram os vícios emocionais que se repetiam, né? Eu trocava de relacionamento, mas os problemas vinham e eu não me evoluía, eu não passava para a próxima fase. Então foi só quando eu e o Juan decidimos entrar na imersão de autoconhecimento e de eu mudar, mas eu mudar como? Eu me amar, eu me curar, eu tratar as minhas dores, as minhas feridas. E o Juan, graças a Deus, nós fizemos todo o processo, né, todos os cursos juntos. E aí, quando nós nos curamos, nós aprendemos a nos respeitar. Como? Aprendendo a respeitar cada um como indivíduo e entender que eu não posso querer que o Juan leia meus pensamentos, eu não posso querer que o Juan atenda todas as minhas expectativas. Sinceramente, eu já nem crio mais expectativa, não. Quando eu quero algo, eu sento com ele e falo. Igual hoje, eu falei assim, amor, eu tô precisando de sair e ver planta. Não quero nem comprar, né? Porque a gente mora aqui em um apartamento pequeno. Então, ser mais clara, ser mais objetiva, né? Isso aí. Que Deus te abençoe e que você encontre uma pessoa de Deus para sua vida. Então, demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Tenha compaixão pelos sentimentos dos envolvidos. Use mais os ouvidos do que a boca. Muitas vezes queremos ter a razão, né? Muitas vezes nos degladiamos com a pessoa, já seja um relacionamento conjugal, ou profissional, ou de família, por colocar nossas ideias, né? Então, se você vê que essa discussão não vai trazer nada bom, que vai fazer um conflito, escute. Não quer dizer que você está se convencendo. Deixe a pessoa expressar-se, né? E depois, em outro momento, pode ser, coloque suas coisas. E aqui fala, antes de procurar solucionar qualquer desavença, você primeiro deve de dar ouvido aos sentimentos das pessoas. Muitas vezes o que a pessoa quer é desabafar, né? Paulo aconselhou que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Filipenses 2:4. A frase cuidar de é a palavra grega scopus, de onde formamos a palavra telescópio e microscópio. Significa prestar total atenção, concentrar-se em seu sentimento e não nos fatos. Concentrar-se no sentimento e não nos fatos. Comece pela compaixão e não pela solução. Isso é próprio de homem, né? Homem, quando escuta a mulher, né, a cônjuge mulher, fala assim, sim, eu tenho a solução. E muitas vezes a mulher não quer a solução, ela só o que quer é falar. Então se concentre na compaixão, não é na solução. Ou seja,
no sentimento que vem carregado com essa pessoa. Como o Juan falou, né? No caso aqui, mas nesse caso aqui ele está falando de um conflito que pode ter acontecido com outras pessoas, que o livro está abordando hoje, né? Então, quando é um conflito onde as duas partes, cada um sente que tem a razão, esse que é o problema, né? Temos duas pessoas e ambas, cada um é o dono da razão, né? O dono da verdade. Então, peraí, eu tenho que entender, eu tenho que ir lá, eu tenho que ouvir. E aqui ele fala, tenha compaixão pelos sentimentos dos envolvidos. Ela não precisa calar, a mulher fala, ó. Então, vamos... Equilíbrio, tá? Então, olha só, o conflito, prestar atenção nas emoções, nos sentimentos e ouvir. Mas ouvir como, Eliette? Ouvir para responder? Não. Ouvir para entender o que a outra pessoa está me dizendo. Porque às vezes, gente, já aconteceu de eu dizer uma coisa, de na minha percepção estar dizendo algo e o outro entender, eu falar alhos e o outro entender bugalhos. Então, de repente, a interpretação do outro com aquilo que eu quis dizer pode ser completamente diferente do que aquilo, entende? Então, vira assim uma interpretação equivocada. Talvez eu não consegui me expressar da melhor forma possível. Hoje eu tomo muito cuidado com isso. Às vezes eu não consigo me expressar da melhor forma possível e o outro se sente magoado porque dentro da visão dele, dentro da criação dele, dentro do mundo dele, dentro das crenças dele, aquilo foi extremamente agressivo. Boa noite, Aline, que bom que você veio, seja bem-vinda. Ana Sofia também, boa noite. Boa noite às meninas que estão entrando aí agora. E se for uma pessoa intuitiva, é aquela que analisa tudo e imagina, né, algumas coisas, com poucas palavras, forma algo que não é a direção. Então, compete a quem está comunicando alguma coisa explicar, mas explicar com clareza, né? E se perceber de que o outro está indo para um caminho errado, parar e direcionar no caminho certo. Isso é algo que se aprende, né? É algo que se aprende. Eu aprendi a escutar. Eu, às vezes, não escutava. Eu já ia com a solução. E a pessoa não quer a solução. Aqui, no caso, é duas pessoas que brigou. No livro está trazendo. Então, olha só. A coach em mim quer gritar, sabe? Apesar de a gente não ter tanto tempo. Então, veja que o livro está tratando de uma discussão, de um conflito já gerado. Não é uma pessoa que está buscando solução. Ele está trazendo a solução de um conflito, né? Então, o que acontece? Você possivelmente pode estar associando isso a algo lá da infância, como a Líria trouxe, né? Olha, tem uma tendência a isso. Então, de repente, é algo que não tem nada a ver com o outro. Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nada tem a ver com o outro. Tudo tem a ver com você. O que te ofende, o que te magoa, e se pergunta qual a razão de essa pessoa dizer isso e isso estar doendo em mim. Por exemplo, se alguém chegar para a Eliette e dizer... deixa eu ver o que. O que seria uma ofensa? Eliette, você é branca demais. Uma suposição. Tá, tudo bem. Eu sou branca demais, e daí? Eliette, essa blusa sua é feia. Tá bom. É sua opinião. A sua opinião, ela só é a sua opinião. Então, se eu acho ruim, se doeu em mim... Se sofreu bullying por ser branca na infância, isso vai incomodar. Incomoda. Então, assim, eu atendo às vezes as minhas coaches e elas choram por coisas assim que não doeria em mim, mas nela dói, porque a interpretação dela é diferente da minha. Então, se tem algo que alguém te disse ou que é algo que aconteceu, não é o outro, é você. Então, olhe para você e fale assim, por que isso está doendo? O que eu tenho que curar em mim? O que eu tenho que trabalhar no meu caráter? Qual a razão disso estar doendo? E quando isso curar em você, isso não vai doer mais, isso não vai te incomodar, tá bom? Então agora vamos falar o Juan falou na importância de demonstrar compaixão, e nós falamos muito ontem sobre isso. Agora vamos falar sobre confesse a sua parte no conflito. Confesse sua parte no conflito. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, você está disposto a isso, né? Deve começar admitindo
os próprios erros e transgressões. Jesus disse que esta é a forma de ver as coisas com mais clareza. Tire primeiro a viga ou a trava do olho. A trava do olho, de seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho de seu irmão. Ou seja, reconheça seus erros. Reconheça um tom de voz, reconheça um desprezo, reconheça uma raiva. Muitas vezes não percebemos isso, mas quando passa o momento, temos que olhar com um olhar bem assim, dizer, realmente eu fiz tal coisa, mas o outro não deveria ter feito a outra coisa. Então você confessa a parte do conflito, né? E quando você confessa essa parte do conflito, você se engrandece, né? Por quê? Porque você quer restaurar esse relacionamento. Isso é se você quer restaurar verdadeiramente. Se não quer restaurar... Olha só, então o que está falando nesse versículo, Mateus 7,5, que o Juan falou, né? Primeiro tirar a viga do seu olho, então talvez você enxergará suficientemente bem para tirar o cisco do olho do seu amigo. Então, às vezes, já aconteceu de eu estar tão focada na vida dos outros, em prestar atenção na vida do outro, de encontrar o problema dos outros, que eu deixava de ver o meu próprio. Então ele está falando aqui. E aí tem um outro versículo bíblico que fala assim: também peça para Deus que lhe mostre o quanto você mesmo contribuiu para o problema, né? Pergunte, sou eu o problema? Né? Porque a maioria das pessoas acha que o problema é sempre o outro, né? Interessante isso. Estou sendo irrealista, insensível ou sensível demais? Gente, eu não aguento, gente. Até a Líria, ontem, acho que foi a Líria que falou, tem que ficar pisando em ovos para falar. Esse negócio de gente sensível demais, isso né? Então, será que eu estou sendo sensível demais? E a Bíblia diz, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. Vou responder aqui a Líria. É muito estranho quando eu olho para o meu parceiro e vejo nele um comportamento do meu irmão. Daí me pergunto, como foi possível atrair a alguém tão parecido? Vou te ensinar agora para você atrair coisa boa para tua vida, tá bom? Sabe por quê? Se eu tiver equivocada, você pode me falar aí na live mesmo, por favor. Bem-vinda, Angel, Iranilson. Olha só, certamente você ficava prestando atenção no seu irmão e reparando tudo de coisas que você não gostava nele, o tempo todo, certamente. E aí essa aqui é a parte que o Juan gosta de falar. Certamente você ficava assim, nossa, olha o jeito que ele... Amiga, eu vou só trazer um exemplo, tá? Não tô falando que é isso, não. Nossa, olha a roupa dele, olha o jeito que ele come, olha o jeito que ele senta, olha o jeito que ele trata o outro. E você ficava prestando atenção. Quando você fica falando, lembra que a gente falou sobre, quando a gente falou sobre escrever a carta para Deus, quando eu falei em meditação, que tá lá reclamação e meditação. Então você estava reclamando das coisas negativas do seu irmão. E o que você faz quando você fica falando? Seu cérebro ele não distingue o que você quer do que você não quer. Se você estivesse focada no que você queria em um relacionamento, não no que você não queria, você hoje teria uma pessoa o inverso do teu irmão. No entanto, o seu foco era tanto no negativo do teu irmão que você atraiu isso para sua vida. Eu atraio aquilo que eu falo, que eu penso e que eu sinto. Isso é a verdadeira lei da atração, tá bom? E que a Bíblia explica tão bem e que a gente vem trabalhando tanto nesses capítulos. E reclamação é clamar duas vezes, né? Reclamar. Ou seja, você está pedindo para Deus, para o universo, que traga isso. A Líria tá concordando aí, tá batendo palma, quer dizer que é verdade. Então, olha só, esse negócio de ficar assim, ai, não quero um homem bêbado, ai, não quero um homem que me bate, ai, não quero um homem assim, olha, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não... Sabe o que vai acontecer? Você vai atrair exatamente o que você não quer, porque o seu foco está no que você não quer e não no que você quer. Então, a partir de hoje, comece a dizer... o que eu desejo para minha vida é um casamento abençoado, um relacionamento abençoado, quero me sentir feliz, bem, meu domingo vai ser maravilhoso. Então comece a trazer para a sua vida, para a sua realidade, comece a pensar, sentir aquilo que você quer.
Isso. Exatamente. Não é mudar Isso. as suas escolhas, viu? É mudar os seus pensamentos, seus sentimentos e a sua comunicação. Isso também nós falamos num capítulo. Vamos falar de novo em outros mais à frente, que eu já gravei lá para a comunidade, lá 30 vídeos. E então, não é que eu teria que virar uma chave no meu cérebro e mudar minhas escolhas. Lembra quando eu conversei com você, Líria, pessoalmente, que nós fizemos uma videochamada, que eu te disse, mude a sua comunicação, inclusive peça a sua filha para cuidar do que você fala. Então preste atenção. Morde a língua, amiga. Vai doer um cadinho, mas é melhor do que você ficar construindo uma vida que você não quer. Muda o que você fala, a sua palavra tem poder. Eu coloquei, inclusive, hoje, acho que 2 coisas no meu Instagram falando sobre isso. Muda o que você fala, muda o que você pensa e muda o que você sente. Quando eu mudo meus pensamentos, a minha comunicação, eu vou mudar o que eu sinto. Se você estiver com pensamento, se você estiver com um sentimento negativo, pode ir atrás dos seus pensamentos. Eles estão negativos. Vitimização, sofrimento. É só você mudar. A sua cabeça é igual um canal de televisão. Você pega o controle e muda. Coloca uma coisa legal para ler. Lembra naquele capítulo que nós falamos? Escreva palavras poderosas, frases poderosas, versículos poderosos e assim você vai mudando. Quando você conseguir, você vai mudando a sua realidade, tá bom? E outra dica só para a comunicação é a palavra querer, né? Então, o universo, você fala que o universo é abundante. Então, nós não queremos, nós escolhemos, tá? Então, eu escolho um carro ou falar já por dado, ou seja, por realizado. Fé, nós também fizemos um capítulo sobre isso. O cérebro não vai entender não. É um treinamento, Lídia. Não vai querer eu com 40 anos, do dia pra noite. Mas é por isso que eu e o Juan, e eu falei pra você, faça um acordo com seus amigos, faça um acordo com a tua filha. Quando eu vou dizer algo, agora graças a Deus, já tem quase 2 anos isso aí, né? E eu vou dizer algo, o Juan já fala assim, olha o que você tá falando. Tem hora que o Juan vai falar, eu falo assim, nem completa a frase, pelo amor de Deus, nem fala isso que eu sei que você já tá pensando, nem verbaliza. Então, assim, tenha pessoas de responsabilização perto de você. E se vigie, amiga, é uma decisão. Comece a pregar para todo quanto é canto da sua casa. Isso mesmo. Tá? Invista contra o problema e não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Você que é o culpado. Não, o culpado é você. Não, você que é o culpado. Amigo, larga esse negócio de quem é o culpado pra lá. Quem é que largou esse copo aqui em cima, pelo amor de Deus? Não interessa. Pega o copo, guarda. Para de ficar procurando o culpado, tá? Você terá de fazer uma escolha. E a Bíblia diz, a resposta cortês abranda a fúria, mas a língua afiada incita a ira. Provérbios 15, versículo 1. Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. Gente, eu posso falar para o que eu quiser, depende da forma como eu falo. Já percebeu que eu posso dizer algo que bater na mão na mesa, eu posso dizer gritando, eu posso falando e com ira, eu posso chegar e dizer com amor, sabe? Assim, se você mudar a sua comunicação, você vai transformar a sua vida. Você pode colocar, às vezes, assim, você tá triste, coloca algo que te faça rir. Rir é maravilhoso. Ou eu posso bater a mão na mesa e dizer, você tem que mudar essa sua comunicação, porque você só fala errado. Então, você vê que eu falei a mesma coisa de uma forma completamente diferente? Então, às vezes, já repito, tá, Líria? Então, às vezes, não é nem o que eu falo, é o como eu falo. Então, isso é muito importante. O versículo é, a resposta cortês abranda a fúria, mas a língua afiada incita a ira, tá? Esse é Provérbios 15, 10. 15, 10. E o outro, 15, 1. Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. Você riu, né? Mas você viu que eu falei a mesma coisa, só que de uma forma diferente. E viu como passa agressividade na segunda forma? E é ruim. Às vezes eu tô falando algo muito bom, muito maravilhoso, mas aquela forma... E se for uma pessoa, Líria, que tem, assim, tô trazendo, eu citei o nome da Líria porque ela que me fez a pergunta, mas se existir uma pessoa que foi muito agredida na infância, que tem uns certos traumas, ela vai sentir medo, ela vai se sentir acuada pela segunda forma de falar, entendeu? Então, assim, a forma como eu falo
A forma como você fala no momento de conflito faz total diferença. E se você ainda não conseguir manter, é melhor que você se afaste. O Juan, se alterar um pouquinho a voz com ele, ele perde totalmente o equilíbrio emocional. Então, assim, eu já sei. E eu tinha uma tendência de falar alto. Hoje, graças a Deus, eu já não falo. Mas às vezes eu tava falando alguma coisa super legal com ele, e ele, você tá gritando comigo, olha como você fala. Eu, amor, mas eu tô dizendo que não tô falando nada demais. Mas era a interpretação no cérebro dele, entendeu? Sim, eu e a minha boca grande, tá? Da Joyce Meyer. Eu e minha boca grande, maravilhoso. Ele fala muito, 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 muito sobre o poder da língua e é todo baseado na Bíblia também. É maravilhoso, é fácil de ler, é pequenininho. A Raiz da Rejeição, da Joyce Meyer, também é um clássico, é extraordinário. Muito bom. Pois é, e o Márcio tá concordando, que bom. Então, na solução de conflito, gente, ó, vou ter que correr. Mais 2 e já... Mas eu tenho 10 minutos. Coopere tanto quanto possível. Pode falar. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12, 18. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes custa o nosso orgulho e quase sempre custa o nosso egoísmo. O quanto você está disposta a pagar pela sua paz, tá? O quanto você está disposta a abrir mão da arrogância, abrir mão do orgulho, abrir mão do ego, abrir mão do egoísmo. Tudo em prol da paz. Eu vou falar uma coisa pra vocês, que pela minha paz de espírito, eu ando facinha, viu? É fácil de resolver as coisas comigo, porque se tem uma coisa que é importante pra mim, é a minha paz de espírito. E você, tá pronto pra abrir mão de orgulho, de ego, em prol da sua paz de espírito? Se pergunte, que tem gente que morre remoendo. De estar com a ração. Exatamente. Vamos ver o próximo? Pode. Enfatize a reconciliação. Não há solução. Enfatize a reconciliação, não a solução. É ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação atém-se ao relacionamento, enquanto a solução está vinculada ao problema. Então, vamos ter foco na reconciliação, não a solução. Vamos entender e respeitar o ponto de vista de cada um. Quando o ser humano aprender a respeitar, que a Eliette gosta de azul, o Juan gosta de preto, e tá tudo certo, não tem nada de errado com isso. Eu gosto de um determinado ritmo de música, o outro gosta de funk, tá tudo certo. Um gosta de macarrão, o outro gosta de feijão, tá certo. Cada um, quando a gente aprender a respeitar o outro, gente, esses conflitos, quando eu parar de vez de querer provar que o meu ponto de vista é o melhor e é o certo, gente, o mundo vai ser muito melhor. Eu venho aqui humildemente, trago meu ponto de vista para vocês, mas eu falo com muita frequência. Olhem, pesquisem, pensem, reflitam por vocês mesmos, se questione, tá? Eu não tenho uma verdade absoluta, tá? E nem o Juan. Raiz da rejeição e o poder da língua, isso mesmo, Giza. Vou completar 32 anos de convivência com meu marido. Olha, já teve fase ruim, mas teve mais fase boa do que ruim. Amo cada dia que passa. Parabéns, Parabéns, Maria. Então, gente, reconciliação significa fazer as pazes, não necessariamente esquecer o assunto, tá bom? É aquilo que nós tratamos em capítulos anteriores. Se a pessoa tá te magoando, se a pessoa tá te agredindo, você vai lá, resolve o conflito, perdoa, mas se for o caso, se afaste dessa pessoa que não tá te fazendo bem. Tá bom? É necessário muito esforço para restaurar a comunhão com alguém, mas isso é se aproximar do caráter de Cristo. E dia 20, pensando sobre o meu propósito de vida. Pensando sobre o meu propósito de vida, um tema para reflexão. Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos, já seja relacionamento de amizades, relacionamento conjugais, sempre vale a pena, sempre e quando estejam dispostos a restaurar. Tá? Um versículo para memorizar. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12, 18. Uma pergunta para meditar. Com quem preciso restaurar meu relacionamento no dia de hoje? Com quem? Com quem? Quem que você vai ligar após live? Quem você vai falar
Quem talvez, não é nem que você seja com raiva, com rancor, nem isso, mas às vezes restaurar um relacionamento é aquela amizade, aquela pessoa que há muito tempo você nem tem falado por falta de tempo, alguma coisa. Te convido, se for algo para pedir perdão, que você peça, se for algo para perdoar, que você perdoe, e às vezes é fazer uma ligação para alguém que você ama e que não tem tido tempo. Quem vai dar o primeiro passo, né? Quem que vai se despir de toda a arrogância, de todo o ego, e vai falar assim: você me tratou, aquela pessoa me tratou mal em aquele momento, mas essa pessoa tem muitos valores para mim e quero restaurar esse relacionamento. E então, dá o seu primeiro passo. Isso mesmo. Então eu convido você hoje para fazer essa reflexão. Com quem você está precisando de se aproximar, de restaurar o relacionamento, de dar o primeiro passo, tá certo? De se aproximar do seu caráter ao caráter de Jesus, que é isso aqui que nós estamos buscando, né? Amar ao próximo como a mim mesma. Então, é isso. E graças a Deus, cada dia que passa eu me amo mais. E com isso, quanto mais eu sei me amar, mais eu sei amar a cada um de vocês aqui na live, mais eu sei amar o meu próximo, quanto mais compreensiva eu sou comigo, mais compreensiva eu sou com o outro. Quanto menos crítica eu sou comigo, da mesma forma como eu me trato, normalmente eu trato os demais, viu? Então, gente, pense nisso com muito carinho. Quero desejar para você uma excelente noite de sábado. Gratidão por quem está aqui. Tem várias pessoas lá de Portugal, que já é domingo, né, Cláudia? Cláudia, Rose, a Aline Renata. Então, gente, gratidão pela vida de cada uma. Eu vou contar para vocês que essa noite vai cair, mas eu vou contar para vocês. Eu sonhei que estávamos todo mundo junto. Eu acredito que eu dormi tanto pensando nisso, que eu pensava assim, e era em Porto Alegre, eu acho que estava todo mundo lá em Porto Alegre. Eu falei, caramba, eu tô aqui, e eu gosto muito de Porto Alegre, né? Então, eu sonhei que estávamos todo mundo juntos, reunidos, e que estava tão legal. Eu acordei de manhã e falei assim, amor, eu sonhei que a gente estava fazendo um curso, e tinha tantas pessoas. Eu acho que é saudade de ver gente junta, né? E de estar todo mundo reunido. Então, gratidão pelo carinho de vocês. Um excelente finalzinho de sábado e amanhã um domingo lindo, abençoado. Aproveite o seu dia. O que você pode fazer amanhã para estar perto das pessoas que você ama e fazer um dia lindo, lindo, extraordinário, para agradecer a Deus por mais um dia de vida? Isso mesmo. Tá bom? Fiquem com Deus, que tenham um excelente domingo amanhã, né? Isso. E lá no meu Instagram eu postei, viu? Postei a foto do pão quando eu peguei lá. Eu mostrei aqui pra vocês na live o pão, mas eu postei lá. Hoje vocês estão combinando muito bem, preto e verde, né? Pois é, você viu? Não é time não, Maria? Gente, que Deus abençoe vocês. Obrigada pelo carinho. Até amanhã, às 20 horas, tá certo? Beijo, beijo, Yara. Tchau. Tchau.